Kazuya era um fracassado solitário e virgem que passava o dia todo trancado em seu quarto sacudindo seu pepino, assim como você. Mas do nada, ele começou a conquistar várias garotas de aluguel que agora querem o Kazuya Jr. Kazuya estava vivendo o sonho universitário. Ele tinha uma namorada. As coisas estavam indo bem e a vida parecia boa, mas do nada sua namorada Mami terminou com ele. Disse na cara que estava tudo acabado e que estava interessada em outro cara. O término abalou profundamente Kazuya. Ele continuava pensando em todos os pequenos momentos que tentou se aproximar dela, e quanto mais ele a imaginava com outro cara, pior ele se sentia. Em uma noite afogada em tristeza, Kazuya encontrou um aplicativo de encontros onde você poderia alugar uma namorada por um dia. Tomado pelo ciúme e desilusão, ele parou de pensar e reservou uma. Na semana seguinte, uma garota chamada Chizuru apareceu para o encontro, e Kazuya ficou impressionado com a beleza dela. Não café, ele não conseguia acreditar que alguém tão incrível pudesse ser alugado assim. Ela o lembrava um pouco da Mami, o que tornava tudo estranho. Ele entregou o dinheiro e eles começaram o passeio. Foram a um aquário e toda vez que Chizuru sorria para ele, Kazuya praticamente derretia por dentro. Mais tarde, enquanto caminhavam juntos, Chizuru segurou a mão dele do nada. Kazuya ficou nervoso e depois que se separaram, ele não conseguia parar de pensar nela. Mas sua curiosidade o levou de volta ao aplicativo, onde viu várias avaliações dizendo que o comportamento doce de Chizuru fazia parte do trabalho. Aquela mão dada, tudo falso. Furioso e envergonhado, ele deixou uma crítica de uma estrela. Embora ele estivesse sem dinheiro e o dinheiro fosse para a escola, Kazuya não conseguiu deixar para lá. Ele a contratou novamente, não para outro encontro falso, mas para repreendê-la por brincar com os sentimentos das pessoas. Quando se encontraram, ele perguntou desajeitadamente se o trabalho a fazia se sentir vazia por dentro, fingindo relacionamentos constantemente. Mas Chizuru sorriu e disse que realmente gostava do que fazia. Durante o encontro, Kazuya deixou claro que eles não estavam realmente namorando, e ela concordou meio nervosa. Eles voltaram ao aquário onde ele mencionou como tudo parecia falso, mas na verdade ele estava desabafando sobre a Mami, não sobre a Chizuru. Ela o puxou de lado, xingou-o por ser bobo e disse que se ele pensava que uma namorada alugada se apaixonaria por ele, ele estava vivendo em um mundo de fantasia. Ela o chamou de fraco, chorão e perdedor, e Kazuya finalmente viu sua verdadeira personalidade. Em seguida, ela rapidamente voltou ao seu comportamento amigável e perguntou se ele ainda queria continuar o encontro. Neste momento, Kazuya recebeu uma ligação dizendo que sua avó estava no hospital. Ele correu para lá e Chizuru o seguiu, já que o tempo deles ainda não tinha acabado. Felizmente, sua avó Nagomi estava bem, mas agora todos estavam confusos sobre quem era essa garota com ele. Enquanto sua família brincava sobre Kazuya nunca conseguir uma namorada, ele entrou em pânico e apresentou Chizuru como sua namorada. Chizuru, sem hesitar, encantou a família com uma apresentação pessoal educada. A vovó Nagomi ficou tão emocionada que chorou, dizendo que queria bisnetos antes de partir desta para melhor. Depois que os pais saíram, a vovó perguntou se o casal já tinha feito algum progresso e, enquanto Kazuya congelou, Chizuru calmamente disse que eles estavam esperando. Isso deixou Nagomi animada e ela correu para contar às suas velhas amigas que seu neto desajeitado e sem esperança finalmente estava com uma mulher incrível. Foi nesse momento que Chizuru surtou porque sua própria avó também estava internada no mesmo prédio e ela não fazia ideia de que Chizuru estava trabalhando como namorada de aluguel. Não querendo ser descoberta, elas se esconderam em um quarto de hospital vazio e tentaram bolar um plano de fuga. Quando as avós se aproximaram, elas se esconderam debaixo de um cobertor e ficaram em uma posição duvidosa. Kazuya, claro, ficou animado de maneira inapropriada. Mas por sorte, Nagomi entrou e os confundiu com algum paciente aleatório. Chizuru fingiu ser uma senhora idosa e funcionou. Nagomi saiu. Kazuya ficou animado e Chizuru o expulsou com um chute. Mas então Sayuri, a avó de Chizuru, entrou e Nagomi felizmente apresentou-a à namorada do neto. Kazuya tentou revelar a verdade, mas Chizuru interveio e disse que estava feliz em saber que as avós deles eram amigas. As duas senhoras ficaram animadas falando sobre como seus bisnetos seriam fofos, deixando Kazuya e Chizuru sem palavras. Eles sabiam que não podiam partir o coração das avós, então decidiram fingir um rompimento mais tarde. Mais tarde, Kazuya abriu-se com Chizuru sobre a loja de bebidas de sua avó, como ela a manteve funcionando depois que seu marido faleceu, e como toda a sua família admirava sua força. Ele admitiu que queria orgulhá-la encontrando alguém antes que ela falecesse. Ele também compartilhou como Mami terminou com ele antes mesmo que ele pudesse apresentá-la à família, e como ele ficou com medo de ficar sozinho depois. Depois de ouvir tudo aquilo, Chizuru o esbofeteou e disse que ele estava sendo exagerado por desabafar com um estranho. Ele riu, agradeceu a ela e Chizuru disse que entendia. Ela também queria fazer sua família feliz, mesmo que significasse trabalhar em um emprego como aquele. Ela disse a ele que, se ele se sentisse sozinho novamente, poderia ligar para ela, mas Kazuya prometeu a si mesmo que não o faria. Ele queria um relacionamento de verdade, não um que viesse com um preço. Mais tarde, Chizuru percebeu que Kazuya tinha deixado para ela uma avaliação de 5 estrelas, o que a fez sorrir. Na escola, Kazuya encontrou Mami com um novo rapaz. Ainda doía, mas ele tentou seguir em frente.
Então, enquanto saía com seus amigos, uma menina deixou seus livros caírem na frente dele. Ele olhou para cima e era Chizuru em sua aparência real. Eles trocaram olhares, mas ela se afastou rapidamente. Seus amigos perguntaram sobre ela, mas Kazuya fingiu que não a conhecia. Chizuru o puxou de lado mais tarde e o fez prometer manter seu trabalho em segredo. Ele concordou e ela o avisou para não alugá-la novamente, mas em casa, Kazuya percebeu que ela morava ao lado. Quando ela o viu, rapidamente disse para ele ficar fora da vida pessoal dela. As coisas pioraram quando a vovó Nagomi ligou dizendo que queria visitar e conhecer Chizuru novamente. Kazuya ficou em pânico e implorou para Chizuru por ajuda. Ela recusou dizendo que as regras não permitiam que ela fosse ao espaço privado dele. Ela disse a ele para dizer a verdade e aceitar as consequências. Nagomi apareceu, criticou seu quarto bagunçado e perguntou onde estava Chizuru. Kazuya fingiu receber uma ligação, correu para o local de Chizuru e tentou forçar a entrada. Ela bateu a porta na cara dele e mandou ele comer poeira. Ainda assim, ela se sentiu culpada e escutou da casa ao lado. Antes que Kazuya pudesse dizer algo, Nagomi disse que sabia que eles terminaram. Ela não estava brava. Ela sempre soube que Kazuya não tinha o tipo de charme para conquistar uma garota como Chizuru, mas vê-los juntos a fazia feliz, mesmo que fosse passageiro. Bem quando Kazuya estava prestes a confessar toda a história, Chizuru apareceu com comida. Nagomi ficou emocionada novamente, abraçou-a e disse que acreditava que Chizuru era destinada ao seu neto. Chizuru, irritada, mas compreensiva, concordou quando Kazuya pediu para ela continuar a encenação por mais um pouco. Antes de ir embora, Nagomi fez Kazuya prometer visitar novamente com Chizuru, e também disse para eles se apressarem e dar a ela bisnetos. Do lado de fora, Kazuya entregou dinheiro a Chizuru, e perguntou se ela poderia fingir ser sua namorada no hospital toda quarta-feira. Surpreendentemente, Chizuru concordou, mas estabeleceu limites claros. Eles seriam completos estranhos na faculdade, e tudo entre eles permaneceria apenas negócios. Na manhã seguinte, Kazuya começou seu dia da maneira mais estranha, pensando na mamãe enquanto, cuidava dos negócios sozinho. Mais tarde, ele esbarrou nela na escola, derrubou seus livros e ficou nervoso quando ela os entregou de volta. Enquanto ela se afastava, ele imaginou morrer entre suas coxas. Seus amigos apareceram, rindo de como ele foi rejeitado e nunca chegou perto de fazer amor com a mamãe. Kaibi, no entanto, deu-lhes um conselho verdadeiro. É hora de seguir em frente. É quarta-feira novamente e Chizuru aparece com seu olhar calmo de sempre para lembrar Kazuya sobre a visita ao hospital. Sem demonstrar emoção, ela pede seu pagamento primeiro. Assim que ele lhe entrega o dinheiro, ela muda instantaneamente para o modo namorada, colocando aquele sorriso perfeito como se nada tivesse acontecido. Eles visitam a avó dele, Nagomi, e no momento em que ela os vê, seu rosto se ilumina de alegria. Depois do hospital, eles continuam o encontro, mas as coisas ficam estranhas quando os amigos de Kazuya os veem. Kazuya imediatamente entra em pânico, pensando que vão reconhecer Chizuru de algum lugar, mas em vez disso, seus amigos chegam a uma conclusão completamente diferente. Eles acham que Chizuru faz parte de uma seita suspeita tentando lavar a cabeça de Kazuya. Tentando encerrar isso rapidamente, Kazuya a apresenta como sua namorada. Isso deixa os garotos surpresos. Mas o que realmente os surpreende é que Chizuru confirma casualmente. Eles ficam tipo, de jeito nenhum esse cara conseguiu ela. Kazuya começa a se sentir como um rei por dentro, agindo como se fosse o cara mais tranquilo do mundo. Seus amigos perguntam se ele já fez aquilo. Mas quando Kazuya diz não, eles o aplaudem por ser respeitoso. Então o grupo convida Kazuya e Chizuru para saírem para beber. Chizuru claramente não quer ir, mas Kazuya implora, dizendo que é a única maneira de impedir que suas avós descubram a verdade. Relutantemente, ela concorda. No bar, as coisas ficam ainda mais embaraçosas. Momi, a ex de Kazuya, também está lá. Agora Kazuya está estressado. Ele ainda tem sentimentos por ela, e vê-la novamente mexe com a cabeça dele. Mas a mamãe age de forma legal e diz a todos que seguiu em frente, encorajando as pessoas a não tornarem isso estranho para Kazuya e sua nova namorada. Kazuya vai ao banheiro, mas em vez de se acalmar, seus pensamentos se descontrolam ao imaginar a mamãe ficando próxima de outra pessoa. Quando ele retorna, encontra a mamãe sentada de frente para Chizuru. É quando a mamãe começa a provocar, chamando Kazuya de virgem desesperado que não consegue nem segurar as mãos sem ficar vermelho e levantar uma barraca. Kazuya apenas fica lá, aceitando, mas Chizuru não aguenta. Ela defende Kazuya e diz à mamãe para enfiar suas provocações onde o sol não brilha. Mas em vez de apoiar Chizuru, Kazuya estupidamente tenta defender a mamãe. Chizuru está farta naquele momento. Ela se levanta e sai enquanto Kazuya fica e bebe. Mais tarde, uma mamãe um pouco bêbada puxa Kazuya de lado e agradece por ter ficado do lado dela. Ela até diz que ele parecia meio másculo por um momento. Do nada, ela o convida para sua casa. Ela admite que mentiu sobre ter um namorado só para deixá-lo com ciúmes. Kazuya, claramente ainda interessado nela, fica animado, pensando que é sua chance de se aproximar novamente. Mas então a mamãe recebe uma mensagem do irmão e diz para ele esquecer esta noite. Ele não pode vir afinal. Kazuya vai embora desapontado. Mas quando ele fica doente e vomita, a mamãe lhe dá um pouco de água. Sua pequena gentileza o faz ceder novamente, e ele acaba a convidando para ir à casa dele. Ele tenta flertar com ela comentando sobre suas qualidades, mas a mamãe apenas dá um tapinha na cabeça dele como se ele fosse uma criança.
Então ela muda de assunto e começa a falar mal da Chizuru, chamando-a de vulgar e cheia de atitude por retrucar. Mas desta vez, Kazuya finalmente toma coragem. Ele diz à mamãe que mesmo que ainda tenha sentimentos por ela, não vai deixar que ela insulte Chizuru. Depois de dizer isso, ele sai correndo e vai pedir desculpas a Chizuru. Chizuru, no entanto, diz a ele para não se preocupar. Ela é apenas uma namorada de aluguel, não é como se seus sentimentos estivessem envolvidos. Ela até pergunta se ele voltou com a mamãe. Kazuya admite que tentou, mas não deu em nada, assim como suas tentativas de seguir em frente. Ele começa a chorar e se chama de um desastre patético, mas Chizuru diz a ele que se importar tanto assim não o torna fraco. Alguns dias depois, Kazuya se junta à sua turma na praia, pensando que a mamãe provavelmente não o queria lá. Mas seu amigo Kaibe diz a ele que a mamãe pediu especificamente para que ele e Chizuru viessem. Kazuya, sem dinheiro após semanas de encontros falsos, decide não trazer Chizuru. No resort, Kazuya não para de pensar na Momi de maiô. Enquanto isso, a Momi está secretamente tweetando de uma conta falsa, postando coisas suspeitas sobre Chizuru e planejando arruinar o que quer que seja que eles têm. Não muito longe, Chizuru também está na praia, relaxando com seu próprio grupo. Então a mamãe aparece com um maiô pequeno, e Kazuya quase desmaia. Ela pede desculpas pelo comportamento anterior, e menciona suas memórias antigas, como quando falavam sobre ter muitos filhos. A nostalgia atinge Kazuya profundamente. Mamãe tenta fazê-lo se sentir culpado por namorar Chizuru e bloquear a chance de um futuro juntos. Justo quando Kazuya está prestes a contar a verdade, Chizuru e sua amiga passam, mas ninguém a reconhece porque ela está usando óculos. Ela finge que não o conhece, o que na verdade faz Kazuya se sentir aliviado. Mamãe usa o momento para flertar mais e pedir para ele continuar a frase, mas os amigos dele interrompem e o arrastam para jogar. Mais tarde no banheiro, Kazuya luta consigo mesmo, sem saber se deve contar à mamãe a verdade sobre Chizuru ser uma namorada de aluguel. De repente, Chizuru entra e ambos se assustam. Eles começam a perguntar um ao outro por que estão ali. Kazuya começa a se gabar sobre seu progresso com a mamãe, mas isso irrita Chizuru. Ela o interrompe, dizendo que um cara como ele nunca conseguiria conquistar alguém como ela de verdade. Então a voz da mamãe é ouvida do lado de fora da porta, perguntando quem está aí dentro. Kazuya mente, mas Mami não está acreditando. Ela empurra a porta e lá está Chizuru parecendo uma deusa absoluta. Todos ficam impressionados. Seus amigos o bombardeiam com perguntas, avisando para não estragar algo tão valioso. Enquanto isso, Mami, vendo como Chizuru é linda, começa a se sentir insegura. Ela vai para fora e desabafa em sua conta secreta, desejando que Chizuru escorregue e caia no chuveiro. De volta ao grupo, Chizuru se junta a eles e o questionamento continua. Kazuya conta mais mentiras, dizendo que Chizuru se apaixonou por sua aparência. Isso a irrita. Kazuya corre para a praia para clarear a mente, mas encontra Mami esperando lá atrás de algumas rochas. Ela faz o papel de donzela em perigo e pede ajuda. Quando Kazuya se inclina, ela o beija. Ao mesmo tempo, Chizuru está com os outros, dizendo a eles como ela confia que Kazuya permanecerá leal. Retorno ao passado. Kazuya se apaixonou por Mami à primeira vista, e eles se deram bem. Ela até disse a ele que ele era seu primeiro namorado. Essa memória colide com o presente quando o beijo na praia espelha o primeiro beijo deles, mas então Mami pede a ele para esquecer que o beijo aconteceu e agir normalmente. Kazuya, no entanto, não consegue parar de pensar nisso. Sua mente distorcida lhe diz que Mami ainda o quer agora que ela o viu com Chizuru. De repente, ele recebe uma ligação de Nagomi. Ela está recebendo alta do hospital e quer ver Chizuru novamente. Enquanto Kazuya fica feliz que ela está bem, a culpa por todas as mentiras começa a se acumular. Enquanto isso, seus amigos perguntam a Chizuru sobre sua mansão, que Kazuya inventou completamente. Eles até querem visitar. Sentindo-se encurralado, Kazuya decide ser honesto. Ele anuncia que ele e Chizuru estão terminando porque perderam os sentimentos um pelo outro. A maioria dos seus amigos não liga, mas Kaibi se levanta e dá um soco no rosto de Kazuya. Eles entram em uma briga acalorada, e Kaibi o chama de covarde e de ficar jogando enquanto olha pra Mami o dia todo. Ele diz a Kazuya para amar plenamente, honestamente, quem quer que esteja com ele. Kazuya responde gritando, dizendo que Kaibi não entende a dor de perder alguém como a Mami. Kaibi então se vira para Mami e a critica por brincar com os sentimentos de Kazuya depois de terminar com ele, deixando Mami chocada. Todos se afastam e sugerem que Chizuru vá embora. Ela concorda e Kazuya também se afasta, pensando em tudo que Kaibi disse. Ele encontra Chizuru novamente e ela surpreendentemente o elogia por ser honesto, mesmo que seus amigos ainda não saibam toda a verdade. Kazuya diz a ela que agora que a avó dele está recebendo alta, ela não precisará mais fingir. Chizuru revela que a avó dela também está melhor, tornando o momento perfeito para terminar. Antes de se separarem, Chizuru diz a ele que esse foi seu primeiro passo em direção à maturidade. E mesmo que tenha sido falso, ser sua namorada foi na verdade meio divertido. Mais tarde, Kaibe se aproxima de Chizuru e diz que quer ter uma conversa particular. Enquanto caminhava pela praia, Kazuya continuava pensando em tudo o que Kaibe lhe disse. Mas então, por coincidência, ele avistou Kaibi e Chizuru, juntos sozinhos à beira da praia, em conversa profunda.
A curiosidade tomou conta dele, e ele ouviu silenciosamente atrás de uma pedra. Kaibe disse a Chizuru que conhece Kazuya desde que eram crianças. E mesmo naquela época, o cara era um romântico incurável que acreditava no amor como se fosse um conto de fadas. Ele compartilhou uma lembrança. Uma vez ele destruiu acidentalmente uma planta que Kazuya estava cultivando, mas nunca confessou. Mesmo que parecesse morto, Kazuya continuou regando todos os dias, convencido de que floresceria em algo incrível. Um dia, essa planta exata brotou a flor mais linda que Kaibe já tinha visto. Isso o fez sentir-se culpado, mas também um pouco inspirado. Ele admitiu que Kazuya pode ser um total bobo, mas é também um bondoso que nunca desiste. Então Kaibe entregou a Chizuru 2 bilhetes para uma viagem de ferry e disse que se ela desse outra chance a Kazuya, ele não a desapontaria. Justo quando o momento estava ficando emocionante, um cachorro aleatório latiu para Kazuya e revelou seu esconderijo. Kazuya ficou lá sem jeito e pediu desculpas por escutar a conversa. Kaibe apenas sorriu, não disse nada e os deixou sozinhos com um aceno. Chizuru se voltou para Kazuya, entregou os bilhetes e disse que essa viagem de balsa seria o último momento deles juntos. Embora passeios de barco a deixassem enjoada, ela ainda queria ajudá-lo a terminar a mentira de forma limpa e apoiá-lo uma última vez. Durante o passeio, Chizuru venceu o enjoo para continuar com a atuação e incentivou Kazuya a seguir em frente e dar mais uma chance a Mami. Kazuya agradeceu sinceramente e prometeu que seria a última vez. Eles parariam de fingir e cortariam laços depois de hoje. Então, como combinado, Mami mandou uma mensagem para Kazuya e pediu para encontrá-la na piscina do hotel para uma sessão de cardio. Mas antes que ele pudesse sair da balsa, as coisas mudaram de rumo. Chizuru, que estava se sentindo muito mal, se apoiou no corrimão e acidentalmente caiu no mar. Todos no ferry ficaram em pânico. Kazuya, que ainda estava no telefone com Mami, largou tudo e pulou direto no oceano para salvá-la, sem pensar duas vezes, mesmo sabendo que não deveria estar se apaixonando mais. Ele nadou desesperadamente e conseguiu alcançá-la. Mais tarde, Chizuru acordou e encontrou Kazuya deitado ao lado dela, completamente inconsciente. Percebendo que ele não estava respirando, ela começou a entrar em pânico e pressionou o peito dele, implorando para que ele acordasse. Ela o chamou de idiota por arriscar sua vida por uma namorada de aluguel como ela. Kazuya, sentindo-se cada vez mais fraco, mentalmente se desculpou com todos por ser um fracassado. Então, de repente, Chizuru se aproximou e o beijou, fazendo respiração boca a boca e trazendo-o de volta à vida. Kazuya abriu os olhos e viu seu rosto próximo ao dele, percebendo que ela o salvou em troca. Após o resgate dramático, ambos foram repreendidos pela equipe próxima, e Kazuya perdeu completamente sua chance com Mami. Mas quando ele agradeceu a Chizuru por não deixá-lo se afogar, ela disse algo que ficou com ele. Claro que sim, eu sou sua namorada, lembra? Kaibe apareceu e começou a provocá-lo na ambulância, sorrindo sobre como tudo acabou sendo louco. No dia seguinte, os amigos de Kazuya o buscaram no hospital. Quando ele tentou falar com a Mami depois, ela o ignorou friamente. Quando chegaram em casa, Kaibe tinha um conselho para Kazuya. Ele lhe disse diretamente: se você pula de uma balsa por alguém, isso não é falso, isso é amor verdadeiro. Kazuya começou a pensar no beijo, se perguntando se havia alguma chance de algo real com Chizuru, mas ele afastou o pensamento, achando que era impossível. Do nada, Chizuru apareceu e passou por ele casualmente até seu lugar. Kazuya a seguiu e disse que queria alugá-la uma última vez para agradecê-la adequadamente. Ela não disse uma palavra e apenas entrou. De volta ao seu quarto, Kazuya recebeu uma mensagem de seus amigos. Era uma foto de praia com Mami em seu traje de banho minúsculo. Como esperado, sua mente seguiu o caminho errado, e ele começou a se animar, imaginando coisas picantes com Mami. Mas não importava o quanto ele tentasse, Chizuru continuava surgindo em sua cabeça, eventualmente substituindo Mami como foco. Foi então que ele percebeu: ele pode realmente ter se apaixonado por Chizuru. Na escola, Kazuya esbarrou nela novamente e começou a corar instantaneamente. Chizuru o avistou e rapidamente chamou suas amigas, se afastando como se não tivesse visto nada. Naquele momento, Kazuya percebeu de verdade. O coração dele a escolheu. Alguns dias depois, Kazuya foi a um resort de águas termais com a família. As coisas ficaram tensas quando a vovó Nagomi disse que tinha convidado Sayuri, a avó de Chizuru. Kazuya começou a suar, pensando que Chizuru poderia estar lá. Quando ele chegou ao seu quarto, ele ficou confuso. Estava destrancado e havia coisas de alguém lá dentro. Então, para surpresa, Chizuru saiu do banheiro com uma toalha. Ela gritou, se cobriu e imediatamente percebeu que tinha sido enganada pelas duas senhoras idosas. Enquanto isso, as avós estavam relaxando e brincando, basicamente dizendo: é melhor vocês fazerem alguns bebês esta noite. Kazuya não podia acreditar em como as coisas tinham ficado loucas. Enquanto ele tentava não espiar, seus olhos o traíram e se desviaram para a figura de Chizuru. Mas antes que algo estranho pudesse acontecer, Chizuru foi embora para as fontes termais determinada a contar a verdade à sua avó. Lá dentro, ela encontrou apenas Nagomi, que gentilmente ajudou a lavar suas costas e disse casualmente: em breve, esse lindo corpo seu pertencerá ao meu neto. Chizuru congelou. Nagomi compartilhou como essa viagem era para lembrar seu falecido marido, e como estava grata por ter Sayuri e Chizuru como parte de sua vida agora. Chizuru hesitante perguntou como Nagomi reagiria se descobrisse que ela não era realmente a namorada de Kazuya.
Mas em vez de ficar brava, Nagomi disse que ainda a amaria e aceitaria não importa o que acontecesse. Mais tarde, Chizuru finalmente relaxou e jantou com Kazuya. Pela primeira vez, ele a viu rir genuinamente, não por um papel, mas porque ela se sentia feliz. Quando chegou a hora de dormir, Kazuya se ofereceu para dormir no banheiro para não incomodá-la. Mas Chizuru disse-lhe para dormir no quarto. Seu cérebro começou a falhar, pensando que ela poderia tentar algo romântico. Mas quando ela pegou seu olhar estranho no espelho, ela lhe deu um choque de realidade e o avisou que se ele fizesse alguma jogada, o FBI apareceria e cortaria suas joias. Naquela noite, enquanto Kazuya lutava para adormecer, ele pensou em como ela salvou sua vida, perguntando-se se ela também tinha sentimentos. Ele perguntou por que ela fez isso, mas ela já estava dormindo. Observando-a dormir tranquilamente, ele pensou em como ela era incrível. Ele sentia que estar por perto dela o fazia querer ser melhor. Mesmo que ele ainda seja um cara fraco e sem confiança, ele queria se tornar alguém digno. Então, reunindo coragem, ele perguntou suavemente a ela se ela continuaria sendo sua namorada de aluguel por mais um tempo, e continuaria fingindo para os outros. Inesperadamente, Chizuru respondeu. Ela disse que faria isso, mas apenas se isso o ajudasse a se tornar um homem mais forte e melhor. E um dia, ele encontraria sua própria namorada de verdade. Poucos dias depois, Kazuya reuniu seus amigos e anunciou casualmente que ele e Chizuru estavam oficialmente juntos novamente. Os garotos ficaram animados e o incentivaram, mas Mami nem tanto. Ela parecia ter mordido um limão. Depois, Chizuru deixou claro que só porque eles estavam namorando de novo, não significava que as regras tinham mudado. Ele ainda tinha que pagar por cada sessão como de costume. Enquanto ela explicava seus termos, Kazuya não conseguia parar de olhar para quão linda ela estava. Mesmo com a cara séria dela, ele ficava distraído. Mais tarde, quando ele pagou as bebidas deles, a tristeza bateu. Doía saber que ele ainda estava gastando dinheiro só para fingir que tinha uma namorada. Chizuru percebeu e o tranquilizou, dizendo que o ajudaria a encontrar a garota certa um dia, sua futura mãe dos seus filhos. Eles encontraram Shun, um dos amigos de Kazuya, e ele felizmente revelou que agora também tinha uma namorada. Ele convidou Kazuya e Chizuru para um encontro duplo. Enquanto Kazuya estava sonhando acordado, uma garota de repente esbarrou nele e mostrou seu cenário, chamando-o de idiota antes de correr sem lhe dar a chance de responder. No encontro, Kazuya ainda estava incrédulo que alguém tão simples como Shun pudesse conquistar uma garota como ela. Quando Shun a apresentou, descobriu-se que ela era a mesma garota que havia esbarrado em Kazuya antes. O nome dela era Ruka. Kazuya não podia acreditar que uma garota tão bonita como ela namoraria alguém como Shun. Chizuru percebeu Kazuya olhando para Ruka e ficou claramente um pouco irritada. Eles começaram o encontro com um pouco de escalada. Kazuya não conseguia parar de olhar para Chizuru lutando para escalar, mas ela rapidamente aprendeu. Ao contrário de Kazuya, cujos braços eram basicamente fracos, Ruka também não era boa nisso e recusou a ajuda de Kazuya. Mais tarde, enquanto as meninas conversavam juntas, Kazuya perguntou a Shun como alguém como ele conseguiu namorar Ruka. Shun ficou confuso, já que Kazuya já tinha Chizuru. Ele respondeu: "Garotas como Ruka querem um homem que seja verdadeiro." Kazuya instantaneamente se sentiu como o oposto disso. Vendo-o para baixo, Chizuru ofereceu-lhe a sua bebida. E quando ele estendeu a mão para pegar, ela o avisou para não ser estranho ao beber a saliva que ela deixou. Isso o fez rir. De repente, Ruka puxou Chizuru de lado para uma conversa privada. Enquanto Ruka fingia ser doce, ela soltou a bomba. Ela sabia que Chizuru era uma namorada de aluguel. Chizuru entrou em pânico e correu rapidamente para Kazuya para contar a ele. Ambos perceberam que se a notícia vazasse, poderia arruiná-los. Eles tentaram agir com calma. Chizuru disse a Ruka que na verdade estava namorando Kazuya de verdade, mas Ruka não acreditou e exigiu que eles se beijassem para provar. Ela disse que depois do que Kazuya fez no oceano para salvar Chizuru, beijar deveria ser o mínimo. Kazuya ficou nervoso, mas Chizuru pegou seu celular, segurou na frente de seus rostos e se inclinou como se fosse beijá-lo, mas era falso. Ela usou o celular para bloquear a visão de Ruka. Ruka ainda não estava convencida. Shun voltou e Kazuya rapidamente inventou uma desculpa para tirar Chizuru dali antes que as coisas piorassem. Depois que Chizuru saiu, Kazuya ficou por perto para ser o terceiro na roda com Shun e Ruka, com medo de que ela dissesse algo, mas o encontro terminou rápido e Ruka foi para casa cedo. Chocado com o quão curto foi, Kazuya correu atrás dela. Ele a alcançou, tentando explicar novamente que ele e Chizuru estavam realmente juntos. Enquanto implorava, ele acidentalmente tocou os grandes seios de Ruka e ela o bateu sem hesitar. Ele continuou implorando para que ela mantivesse o segredo. Ele até pegou o celular e pediu para ela gravar uma mensagem, prometendo ficar quieta pelo bem da Chizuru. Ruka saiu correndo, frustrada, mas escorregou nas escadas. Kazuya mergulhou e amorteceu sua queda. Machucado, mas determinado, ele disse que não se importava de parecer patético. Ele só não queria que Chizuru se machucasse. Ele disse que ela era a melhor namorada do mundo, mesmo que fosse de mentira. Depois de ver o quão sério ele estava, Ruka baixou a guarda e contou a verdade. Ela também era uma namorada de aluguel. Kazuya contou a Chizuru o que aconteceu e ela ficou furiosa. Ela disse que queria denunciar a agência de Ruka por colocá-los em perigo. Também fazia sentido para ela. Ruka provavelmente fingiu alugar da agência de Chizuru apenas para conseguir informações sobre ela. Eles estavam em um restaurante quando Kazuya, tentando ser esperto, chamou Chizuru de boa menina por estar com ele sem cobrar. Isso fez Chizuru corar e ficar brava ao mesmo tempo.
Ela disse pra ele não ter ideias estúpidas. No dia seguinte, Kazuya pediu para Shun encontrar-se com ele para perguntar mais sobre Ruka. Mas em vez disso, Ruka apareceu primeiro e disse que estava lá por ele. Shun chegou logo depois, e Kazuya puxou Ruka para longe para conversar em particular, tentando não tornar isso óbvio. Ruka de repente pediu para Kazuya abraçá-la. Antes que ele pudesse responder, Shun entrou na sala. Então, Kazuya entrou em pânico e a puxou para debaixo de uma mesa. Ruka pegou a mão dele e a envolveu em torno de sua cintura. Depois pegou seu celular para mostrar um aplicativo de monitor de batimentos cardíacos. Sua frequência cardíaca disparou o tempo todo, e ela começou a corar loucamente. Shun os encontrou e ficou confuso. Antes que Kazuya pudesse explicar, Ruka agradeceu diretamente por alugar ela, expondo-o na hora. Mais tarde, Kazuya contou a Chizuru o que aconteceu. Até ela ficou com pena de Shun ser exposto daquela maneira, mas Kazuya também tinha um pressentimento de que havia algo errado com Ruka. Ela agia de forma muito pegajosa ao redor dele. Assim que ele disse isso, Ruka apareceu na porta dele. Tanto ele quanto Chizuru ficaram assustados. E Ruka disse que sabia que Chizuru morava ao lado e chamou a atenção para o relacionamento falso deles, dizendo que ultrapassou o limite. Então ela começou a agir de forma ainda mais estranha. Ela pegou o telefone e disse que não os exporia, só se Kazuya concordasse em namorar com ela de verdade. Ela admitiu que gostava dele, especialmente depois de ver o quanto ele fez por Chizuru. Ela acreditava que se ele tratasse tão bem uma namorada falsa, trataria uma de verdade ainda melhor. Kazuya ficou surpreso, mas então Chizuru saiu e disse a Ruka que ela estava tornando isso mais difícil do que precisava ser. Ruka respondeu, dizendo que era Chizuru quem tornava as coisas difíceis por nunca deixar Kazuya se aproximar. Chizuru ficou irritada, mas Kazuya acalmou as duas e as convidou para entrar e conversar. Uma vez no quarto, Ruka acusou Chizuru de quebrar as regras de namorada de aluguel, insinuando que eles já tinham feito coisas. Ruka tentou tomar a iniciativa, mas Kazuya pediu para ela esperar lá fora por um momento. Kazuya admitiu para Chizuru que, embora achasse Ruka atraente, ele não queria ferir os sentimentos de Shun. Chizuru concordou, embora ela uma vez prometeu ajudar ele a encontrar uma namorada. Para proteger o segredo deles, Kazuya elaborou um plano. Ele contaria a Shun a verdade sobre Ruka ser uma namorada de aluguel. Assim, se Ruka algum dia expusesse Chizuru também, Shun ficaria quieto para proteger sua própria reputação. Kazuya saiu pela janela para encontrar Shun, pedindo a Chizuru que distraísse Ruka, mas Ruka entrou de repente e o pegou no meio da fuga. Chizuru tentou impedi-la, mas Ruka explicou que procurava a vida toda por alguém como Kazuya. Ela alcançou-o e confessou o quanto se importava com ele, chorando enquanto implorava para ele namorá-la. Chizuru ouviu em silêncio, depois encorajou gentilmente Kazuya a considerar dar uma chance a Ruka, já que ela claramente falava sério. Kazuya concordou eventualmente, mas não demorou muito para ele se arrepender. Ruka acabou sendo uma namorada grudenta e controladora, que estabelecia regras, exigia atenção constante e o arrastava para encontros sem parar. A pior parte era que ele mal tinha tempo para Chizuru, e isso o deixava miserável. Um dia ele ouviu Chizuru tomando banho ao lado. 10 segundos depois, sua mente clareou. Isso foi suficiente para que percebesse que precisava de um tempo longe de Ruka. Mas quando chegou ao campus, Ruka já estava lá, mais apegada do que nunca. Ele a chamou de lado e implorou para que ela parasse de aparecer na escola, preocupado que Shun pudesse vê-los. Ruka concordou, mas apenas se ele fosse assistir a um filme com ela. Ela escolheu algo aleatório. Kazuya, sem dignidade alguma, disse sim. Enquanto estavam se exibindo, Chizuru os avistou de longe. Suas amigas a chamaram e perguntaram se ela queria ir a uma festa de Natal. Ela disse que tinha outros planos. Mas no fundo, seus pensamentos estavam presos em Kazuya. Enquanto isso, Kazuya disse a Ruka que tinha compromissos familiares no Natal para não ter que vê-la. Na verdade, ele desejava poder passar esse tempo com a Chizuru. Ele verificou a agenda dela online e viu que ela estava totalmente ocupada. Isso o fez pensar, por que ela trabalhava tanto, mas ainda vivia em um apartamento tão barato? No dia seguinte, Kazuya estava andando pela cidade quando de repente viu Chizuru passar correndo. Ela parecia muito fofa e cheia de energia, mas então Kazuya a viu se encontrando com um cara super bonito. A princípio, ele pensou que fosse apenas um dos clientes dela, mas quanto mais ele olhava, mais parecia um encontro de verdade. Ele não queria acreditar, mas sua imaginação começou a pregar peças. Ele imaginou Chizuru e o cara fazendo coisas, e isso o deixou louco. Como um perseguidor total, ele o seguiu por aí. Ele descobriu que o nome do cara era Yumi. Eles foram assistir a um filme juntos, e Kazuya secretamente entrou no cinema para espioná-los. Depois ele continuou seguindo-os. Ele começou a perceber o quão próximos eles estavam e quão feliz Chizuru parecia com Yumi. Isso fez Kazuya se sentir com ciúmes e triste ao mesmo tempo. Quando ele ouviu eles conversando sobre visitar a casa um do outro, o coração de Kazuya se partiu ainda mais. Ele começou a pensar que talvez eles estivessem realmente namorando. Então algo inesperado aconteceu. Kazuya acabou ficando ao lado de Yumi no banheiro. Yumi estava no telefone falando com alguém sobre o corpo de Chizuru e como ela parecia. Kazuya achou que soava assustador e presumiu que Yumi tinha más intenções. Agora pensando que Chizuru poderia estar em perigo, Kazuya entrou em modo espião novamente. Mas quando ele viu Yumi e Chizuru quase se beijando, ele entrou em pânico, escorregou e se expôs. Ele pulou para fora e começou a gritar com Yumi, chamando-o de esquisito que queria fazer coisas estranhas com Chizuru.
Mas Chizuru explicou a verdade. Ela estava treinando para ser atriz, e Yumi era apenas outro ator ajudando ela. Kazuya ainda não acreditava, então ele tirou todas as coisas que tinha de quando o seguiu. Mas Chizuru e Yumi disseram que ele entendeu tudo errado. Finalmente, Kazuya admitiu que estava seguindo elas o tempo todo. Ele disse que estava apenas preocupado com ela, se metendo em problemas. Chizuru suspirou e o chamou de idiota. Kazuya concordou, ele se sentia estúpido. Mas lá no fundo ele percebeu algo importante, ele tinha sentimentos reais por ela. Então Chizuru lhe jogou um pequeno presente. Era uma capa de celular que ela escolheu com a ajuda de Yumi. Ela tentou disfarçar e disse que não era um presente, apenas um pedido de desculpas por deixá-lo sozinho com Ruka. Mas Kazuya começou a chorar. Ele disse que era a primeira vez que uma menina lhe dava algo. Chizuru sentou-se ao lado dele em silêncio enquanto a neve começava a cair. Foi um pequeno momento, mas significou muito para Kazuya. Depois disso, Kazuya conseguiu um trabalho de meio período para ganhar algum dinheiro. Ele se sentia orgulhoso de si mesmo e ainda mais feliz sabendo que Chizuru lhe deu um presente. Mas mais tarde, ele viu as avaliações online dela e descobriu que ela tinha dado presentes para outros clientes também. Isso o fez sentir-se menos especial. Ele pediu para ela parar de dar presentes porque isso poderia fazer outros caras se apaixonarem por ela. Ela recusou. Então ela fez a ele uma pergunta que doeu muito. Você me ama? Apesar de doer, Kazuya disse que não. Chizuru pareceu aliviada, mas isso o fez sentir-se pior. Um dia, enquanto fingiam ser um casal em público, Ruka apareceu e acusou Kazuya de estar traindo. Kazuya negou, mas Ruka o forçou a ir a um encontro repentino. Durante esse encontro, Kazuya não conseguia parar de pensar em Chizuru. Ruka percebeu, vendou seus olhos e o levou para algum lugar. Quando ela tirou a venda, ele viu que estavam em um hotel do amor. Kazuya tentou escapar, mas Ruka bloqueou a porta e pediu para ele explicar sua relação com Chizuru. Sem escolha, ele contou tudo a ela. Ela deu um tapa nele, mas não foi embora. Em vez disso, ela fez outra oferta. Torná-la sua namorada de verdade e dar à avó dele o futuro que ela queria. Kazuya correu para o banheiro para se acalmar. Enquanto ele estava fora, Ruka viu uma mensagem no celular dele. Quando ele saiu, ela já tinha ido embora. Alguns meses depois, Kazuya alugou Chizuru novamente para o ano novo. Quando a vovó Nagomi chegou, Chizuru entrou no modo de namorada doce, e Nagomi começou a chorar de alegria. Então Ruka apareceu de repente e se apresentou. Chizuru alertou Kazuya que Ruka poderia expô-los. Quando Nagomi perguntou quem ela era, Kazuya disse nervosamente que Chizuru era apenas uma amiga. Chizuru ajudou a encobrir, mas Ruka estragou tudo dizendo que ela estava na verdade namorando Kazuya. Isso chocou a todos, especialmente Nagomi. Ela puxou Kazuya de lado e deu-lhe uma bronca forte. Kazuya ficou apavorado e inventou uma mentira maluca, dizendo que Ruka tinha problemas mentais e gostava de inventar histórias. Estranhamente, Nagomi acreditou, dizendo que não havia como seu neto namorar duas garotas. Enquanto isso, Chizuru arrastou Ruka para o banheiro. Ruka disse que seria melhor para todos se ela se tornasse a namorada de verdade de Kazuya. Então ela corajosamente perguntou a Chizuru se ela gostava de Kazuya. Quando Chizuru disse que não, Ruka disse que estava cansada de brincar e que ia ser a mamãe do bebê de Kazuya de verdade. No jantar, Ruka fez o seu melhor para impressionar todos, mas sentiu que algo estava errado. Ela puxou Kazuya de lado enquanto os adultos faziam perguntas a Chizuru com base na mentira anterior de Kazuya. Ruka estava chateada por ter que agir apenas como uma amiga. Ela segurou a mão de Kazuya e disse a ele: "Eu sou sua namorada de verdade." Depois da refeição, eles visitaram um santuário. Ruka discretamente levou Nagomi de lado para contar a verdade, mas antes que pudesse, Nagomi perguntou a Ruka sobre Chizuru. Ruka admitiu que gostava de Chizuru como pessoa e até a via como família. Naquele momento, ela percebeu que havia perdido. Chizuru chegou correndo sem fôlego, e Nagomi a abraçou como se fosse sua verdadeira neta. Ruka ficou assistindo, sentindo-se arrasada. Embora os adultos tenham agradecido a Ruka por não contar a verdade, ela não recuou. Ela disse a Chizuru que não ia desistir. Ela ia se tornar a verdadeira namorada de Kazuya, uma que Nagomi realmente aceitaria. Poucos dias depois, Ruka apareceu no trabalho de Kazuya no karaokê, tentando se aproximar dele. Quando ele pediu para ela sair, ela fofoqueou para o gerente e mentiu, dizendo que Kazuya lambeu os microfones. O gerente acreditou nela. As coisas pioraram ainda mais quando seus amigos chegaram e tiraram sarro dele. Kaede mencionou que Shun tinha ficado emo, postando tweets tristes e ouvindo músicas deprimentes. Kazuya sabia o porquê, mas não disse nada. Mais tarde, ele pediu a Ruka para se desculpar com Shun. Ela disse que se sentiu mal, mas só fez isso para se aproximar de Kazuya. Quando Kazuya recebeu o pagamento, ele queria usar o dinheiro para alugar a Chizuru novamente, mas sabia que Ruka não gostaria disso. Sentindo-se culpado por Shun, ele teve uma ideia. No dia seguinte, Kazuya apareceu com Chizuru para encontrar Shun. Chizuru disse a Shun que ela era uma namorada de aluguel e o levou a um encontro falso para animá-lo. No começo, Shun achou que era uma brincadeira, mas Chizuru manteve o personagem e tratou-o como um namorado de verdade. Eles foram a um parque de diversões e fizeram tudo o que casais fazem. Depois de um tempo, Shun começou a relaxar. Ele disse que era bobo os caras se apaixonarem por namoradas de aluguel porque era tudo falso, mas Chizuru discordou. Ela disse que mesmo que não fosse uma namorada de verdade, ainda poderia fazer alguém se sentir melhor quando estivesse para baixo. Shun ficou tocado.
Ele disse que Kazuya tinha sorte de tê-la. No final do encontro, ele agradeceu a Chizuru e disse que sabia que tudo isso era plano do Kazuya para ajudá-lo a se sentir melhor. Quando Kazuya apareceu, Chizuru deu-lhes espaço. Kazuya contou a verdade completa a Shun, mas ao invés de ficar bravo, Shun apenas riu. Ele disse que ambos eram caras tristes, mas pelo menos Kazuya tentou ajudar. Shun disse que Chizuru era incrível e agora ele queria encontrar alguém como ela também. Antes de irem embora, Shun fez uma pergunta para Chizuru. Você poderia se apaixonar por um cliente? Chizuru corou e se lembrou de como Kazuya se esforçou para ajudar seu amigo, mesmo que isso o deixasse envergonhado. Com um sorriso suave, ela respondeu. Talvez eu pudesse. E naquele momento, Shun pensou. Sim, ela provavelmente gosta de Kazuya. Depois de ver que Shun finalmente estava de volta ao normal e feliz, Kazuya recebeu uma mensagem de Chizuru. Ela pediu para ele se encontrar com ela na varanda. Pensando que algo romântico poderia acontecer, Kazuya ficou animado. Ele limpou o quarto, ajustou suas roupas e tentou ficar bem apresentado, caso a situação avançasse. Mas quando se encontraram, não foi como ele imaginava. Chizuru pediu um favor a Kazuya. Ela disse que sua colega de faculdade, chamada Sumi, tinha acabado de começar a trabalhar como namorada de aluguel e precisava de ajuda para praticar. Então, ela perguntou casualmente se ele ainda gostava da Mami. Kazuya disse que costumava querer fazer a Mami feliz, mas agora não tinha certeza se ainda sentia o mesmo. Alguns dias depois, Sumi, uma garota comum da faculdade que era super tímida e sempre achava que a vida era toda feliz e doce, começou seu trabalho como namorada de aluguel. Ela realmente admirava Chizuru, mas era muito quieta, não conseguia iniciar conversas e ficava nervosa durante encontros. Mesmo assim, Chizuru achava que sua personalidade tímida era seu charme. Ela só precisava de mais confiança. Quando Sumi conheceu Kazuya, ela estava com muito medo de encará-lo e até se escondeu atrás de uma parede. Quando finalmente falou, sua voz mal saiu. Vendo o quanto ela era tímida, Kazuya decidiu tomar a iniciativa. Mas enquanto ele não estava olhando, Mami passou por acaso e o viu com Sumi. Durante o encontro de prática, Kazuya pediu a Sumi para sorrir, mas o sorriso dela saiu desajeitado e a deixou ainda mais envergonhada. A princípio, Kazuya pensou que ela não era adequada para esse trabalho. Mas como Chizuru pediu sua ajuda, ele decidiu dar o seu melhor. Depois, eles foram jogar boliche. Outros caras por perto estavam claramente de olho na Sumi. Até o Kazuya teve que admitir que ela era bem fofa, mesmo sem um enredo. Ela observou outros jogadores de boliche para aprender os movimentos, e quando chegou a sua vez, ela escorregou, mas de alguma forma conseguiu um strike. Kazuya ficou chocado. Ele perguntou a Sumi por que ela queria esse emprego, e ela disse que queria se transformar e se tornar mais confiante. Depois de ouvir isso, Kazuya ficou ainda mais determinado a ajudá-la. Mais tarde, enquanto Kazuya foi buscar bebidas, alguns caras aleatórios começaram a importunar Sumi. Sem querer decepcionar Chizuru, Kazuya voltou correndo e a puxou para protegê-la. Depois disso, Sumi começou a se abrir mais. Ela pediu desculpas, agradeceu a ele, segurou sua mão e deu-lhe um sorriso doce que poderia derreter o coração de qualquer cara solitário. Enquanto continuavam seu encontro, Mami o seguia secretamente. Quando eles compraram sorvete, Sumi nervosamente pediu a Kazuya para dar uma mordida no dela. Quando ele fez isso, ela lambeu logo em seguida e a mente de Kazuya ficou agitada. Eles fizeram mais coisas juntos, como patinação, onde ambos acabaram caindo. Enquanto estavam deitados próximos, Kazuya quase foi para um beijo, mas de repente teve um sangramento nasal e teve que correr para o banheiro. Quando ele voltou, ficou chocado ao ver Mami conversando com Sumi. Enquanto Kazuya tentava explicar, Sumi agarrou seu braço e agiu como sua namorada para manter Mami longe. Então Mami pediu para falar com Kazuya sozinho. Sumi saiu, e Mami disse que desde que eles terminaram, ele mudou de um covarde para um cara que lida com duas garotas. Ela prometeu que não iria expor seus segredos e foi embora, mas Sumi viu seu verdadeiro lado. Depois que o encontro terminou, Sumi, ainda corada, agradeceu a Kazuya pelo dia. Ele disse a ela que acreditava que ela poderia se tornar uma namorada de aluguel fofa e quieta algum dia. Ouvir isso lembrou a Mami de algo que Chizuru uma vez lhe disse. Enquanto Kazuya estava se afastando, Mami gritou o nome dele e disse que queria vê-lo novamente. Mais tarde, Mami ainda estava pensando em tudo. Ela se perguntou como alguém como Kazuya acabou com duas garotas atrás dele. Por curiosidade, ela procurou as redes sociais de Sumi, mas em vez disso encontrou o site de aluguel de namoradas. E viu algo que a chocou. Enquanto isso, Kazuya estava com seus amigos. Kaiba disse a ele que a vovó Nagomi estava ajudando com seu site agora. Então, enquanto eles conversavam, Chizuru passou por perto a trabalho. Kazuya rapidamente distraiu Kaiba para que ele não percebesse. Naquela noite, Chizuru jogou algo na janela de Kazuya para chamá-lo para a varanda. Ela agradeceu a ele por ajudar Sumi tão bem. Então ela disse algo importante. Ela queria deixar o trabalho de namorada de aluguel, porque Umi a ajudou a conseguir um papel importante em uma peça de teatro. Ela perguntou a Kazuya o que ele achava. Embora ele se sentisse triste por dentro, ele disse que apoiava os sonhos dela de se tornar atriz. No fundo, no entanto, Kazuya percebeu que as coisas estavam chegando ao fim. Ele sabia que precisava finalmente confessar a verdade à sua avó e talvez deixar de lado seu amor por Chizuru. No dia seguinte, Chizuru se arrumou para um novo cliente de aluguel. Mas quando ela chegou, não era um cara, era a Mami. Ao mesmo tempo, Kazuya aceitou um encontro com Ruka, sentindo que precisava seguir em frente.
Ruka se vestiu bem, e eles foram às compras de roupas. Mesmo sabendo que Kazuya ainda amava Chizuru, ela prometeu conquistá-lo de uma maneira honesta. Kazuya lentamente percebeu o quão incrível Ruka era, engraçada, solidária e cheia de energia. Então ele a puxou de lado, olhou em seus olhos e disse que queria oficializar as coisas. Mas bem nessa hora, Mami e Chizuru passaram e entraram em uma sala de karaokê. Kazuya entrou em pânico. Lá dentro, Mami deu dinheiro para Chizuru. Quando Chizuru recusou, Mami a obrigou a aceitar e disse que sabia que Chizuru era um acompanhante. Ela tinha encontrado o perfil dela no site. Chizuru perguntou por que Mami a reservou, mas Mami ignorou a pergunta, colocou uma música e a fez cantar. Kazuya, preocupado, se aproximou sorrateiramente e escutou pela porta. Mami disse a Chizuru que ela era ótima em fingir ser a namorada de Kazuya, mas que ela precisava parar de fingir. Ver ela sorrindo ao lado de Kazuya enquanto fingia a enojava. Quando eles foram embora, Kazuya correu para tirar um tempo de folga. Ele bebeu água rapidamente, forçou-se a vomitar e disse ao chefe que estava doente. Ruka ofereceu levá-lo ao hospital, mas ele fugiu. Ele seguiu Chizuru e Mami. Mami disse a Chizuru que não contaria a ninguém seu segredo. Mas Chizuru de repente perguntou a Mami sobre seus sentimentos por Kazuya. Ela compartilhou tudo o que Kazuya havia dito sobre Mami, e como ele ainda não tinha superado. Mas em vez de responder, Mami inverteu a questão. Ela perguntou a Chizuru como se sentia em relação a Kazuya depois de ser sua namorada de aluguel por um ano inteiro. Chizuru evitou a pergunta e apenas disse: Kazuya é meu namorado. Mami não comprou a ideia e começou a se afastar. Mas então, Chizuru lembrou-se de quanto Kazuya sofreu após a separação. Ela agarrou Mami e implorou para que ela desse a ele mais uma chance, dizendo que Kazuya era realmente um cara bom. Mami disse para ela não se meter nisso. Foi entre ela e Kazuya. Kazuya, escondido por perto, chorou. Mais tarde, ele esperou por Chizuru na porta dela. Quando ela apareceu, ele a agradeceu e disse que ouviu tudo. Chizuru pediu desculpas por não ter encontrado uma namorada para ele, mesmo tendo tentado tanto. Isso deixou Kazuya emocionado novamente. Ele perguntou por que ela estava fazendo tudo isso, embora não estivesse mais sendo paga. Foi aí que ele confessou que a amava. Tudo sobre ela, o bom, o mal, tudo. Mas Chizuru disse a ele para pensar em namorar Ruka ou Mami em vez disso. Ainda assim, Kazuya manteve-se firme e disse que a única que ele queria era ela. Chizuru ficou tão chocada que parecia que os créditos finais estavam prestes a passar. Mas então ela pediu para ele explicar o que queria dizer. Kazuya entrou em pânico e disse que a queria como sua namorada de aluguel. Chizuru ficou irritada. Ela disse que ele não deveria dizer coisas assim se ele não as quer dizer de verdade. Ela lembrou a ele que sairia do trabalho assim que se tornasse atriz. Ele disse a ela, bons sonhos, correu para o quarto e começou a se arrepender de tudo. Ele tinha certeza agora de que ela não tinha sentimentos por ele, e um dia em breve ela sairia de sua vida para sempre. Mas bem ao lado, Chizuru estava sentada no seu quarto, corada, e pensando muito sobre o que ele quis dizer quando falou, eu quero você. Depois de quase confessar seus sentimentos, Kazuya se sentiu preso. Ele sabia que Chizuru não seria uma namorada de aluguel para sempre. Um dia, ela finalmente se tornaria uma atriz de verdade e seguiria em frente. Só esse pensamento já era como uma bomba relógio em seu peito. Ele pensou em contar a verdade para sua avó, mas parte dele esperava que não estivesse acabado ainda, porque Chizuru ainda não era famosa. Ele se lembrou de ela dizer que tinha uma peça em breve, então Kazuya decidiu ir assistir. No dia do espetáculo, ele chegou ao teatro e tentou se convencer de que estava lá apenas para apoiá-la, e não para agir como um fã obcecado. Mas, assim que entrou e viu o rosto dela em todo o folheto, não conseguiu evitar ficar animado. Ao entrar no teatro, viu um homem mais velho por perto e lembrou-se de Chizuru, dizendo que um diretor famoso estaria presente. Isso deixou Kazuya nervoso, esperando que ela se saísse bem. Despercebida atrás dele, Sumi também chegou. Mas antes que ela pudesse dizer alguma coisa, a peça começou. Tudo começou com uma história sobre uma princesa que queria caçar com o príncipe, mas seu pai, o Shogun, não permitiu. No início, Kazuya pensou que Chizuru estava interpretando a princesa, mas então um ninja entrou no palco e descobriu-se que era ela. No começo, sua atuação foi boa, mas não chamou muita atenção. Então ela fez uma cena engraçada onde fingiu comer estrelas ninja, mas na verdade eram bolinhos de peixe. O público riu, e Kazuya ficou feliz ao ver as pessoas aproveitando sua performance. Seus momentos de comédia fizeram a plateia rir cada vez mais. Até Kazuya começou a rir com eles. Embora outros atores estivessem no palco, a atenção do público estava claramente em Chizuru. E quando seu personagem morreu na peça, todos, incluindo Kazuya, ficaram emocionados. Após o show, a multidão deu uma ovação de pé e Chizuru recebeu a maior salva de palmas. Quando as pessoas foram embora, Sumi estava prestes a cumprimentar Kazuya, mas parou quando viu o quão focado ele estava em Chizuru. Ele não conseguia ouvir nada ao seu redor, apenas a multidão torcendo pela garota que ele admirava. Nos bastidores, Chizuru recebeu elogios de seus diretores e, embora esperasse impressionar o renomado diretor, ouviu-o conversando com a atriz que interpretava a princesa. Chizuru ouviu outros atores sussurrando que o diretor tinha laços pessoais com a outra garota, o que significava que ele provavelmente iria escolhê-la. Sentindo-se desapontada, Chizuru pulou a festa de encerramento, até mesmo ignorando o convite de Umi. Mesmo que ela tenha trabalhado duro, parecia que nada disso era suficiente.
Enquanto voltava para casa, Kazuya acidentalmente esbarrou nela. Ela estava segurando o folheto do show e parecia triste. Kazuya disse a ela que foi a peça, e ela rapidamente o lembrou que ele era apenas um cliente. Mas Kazuya ignorou isso e disse a ela como ela foi incrível no palco. As palavras dele a fizeram sorrir genuinamente. Kazuya então disse que ela finalmente poderia parar de ser uma namorada de aluguel. Mas Chizuru explicou a verdade. Ela não conseguiu o papel. Mesmo depois de dar o seu melhor, o diretor não ficou impressionado. Ela tentou manter-se positiva, dizendo que precisava melhorar. Mas Kazuya podia perceber que ela estava sofrendo por dentro. Isso o fazia se sentir péssimo. Por mais que ele a apoiasse, uma parte dele estava secretamente feliz que ela ainda fosse uma namorada de aluguel. Mas Chizuru disse que eles eram iguais. Ambos trabalhavam duro para perseguir seus sonhos. Kazuya discordou. Ele disse que o sonho dela valia a pena lutar, e prometeu continuar alugando-a apenas para apoiar sua jornada. Ele disse que ela merecia fazer sucesso, e que trabalharia o quanto fosse necessário para que ela alcançasse seu sonho. Ao ouvir isso, Chizuru ficou corada, então ela pisou no pé dele e saiu correndo. Mais tarde naquela noite, Chizuru recebeu um telefonema de Yumi e da atriz princesa. Elas agradeceram pela sua performance e disseram que ela ajudou os outros atores a melhorarem. Ela respondeu gentilmente, mas depois que a ligação terminou, ela chorou, com o coração partido de decepção. Naquele momento, ela recebeu várias solicitações de aluguel, todas de Kazuya. Lembrando suas palavras gentis, ela aceitou. Alguns dias depois, após terminar seu trabalho de meio período, Kazuya agendou outro encontro de aluguel. Eles se sentaram em um café. Antes de entregar o dinheiro, Chizuru o interrompeu e disse que precisava falar. Ela disse que ele não deveria alugar seus serviços toda semana. Kazuya ficou confuso. Primeiro, ela lembrou-lhe que a mamãe avisou-os para pararem de se ver. Isso trouxe memórias de volta. Depois, ela mencionou Ruka, que queria ser a namorada de verdade de Kazuya. Poucos dias antes, Kazuya implorou a Ruka para deixá-lo continuar alugando Chizuru, dizendo que ele só queria apoiá-la. Ruka estava com ciúmes e disse que qualquer outro cara preferiria aplaudir Chizuru em vez de apenas entregar dinheiro. Ainda assim, depois de ouvir o quanto Chizuru estava trabalhando, Ruka concordou, mas somente se Kazuya a levasse a um dos shows de Chizuru como um encontro. Kazuya concordou alegremente. De volta ao presente, Kazuya pediu a Chizuru para não agir como uma namorada perfeita e apenas ser ela mesma durante o encontro deles. Ela disse que não podia, era seu trabalho ser ideal para seus clientes. Mas Kazuya sorriu e disse a ela que o jeito normal dela já era perfeito para ele. Ouvindo isso, Chizuru corou e concordou em ser ela mesma. Depois que o encontro terminou, Kazuya se perguntou se deveria continuar fazendo isso toda semana. Mas antes de se separarem, Chizuru se virou e pediu para ele passar mais tempo com ela. Ela o levou a um centro de rebatidas onde começou a acertar bolas rápidas. Ela disse que sempre vinha aqui quando estava estressada, mas as pessoas olhavam para ela, então convidou Kazuya para fazer-lhe companhia. Kazuya percebeu que isso não fazia parte do aluguel, era algo pessoal. Mas Chizuru disse a ele que não era um encontro. Ainda assim, os caras atrás deles a olharam, perguntando se como um cara como Kazuya acabou com alguém como ela. Toda vez que ela batia na bola, Kazuya via que ela deixava ir sua raiva por não conseguir o papel de atriz. Ele perguntou se eles poderiam se encontrar assim mais vezes. Ela disse sim, e que costumava querer evitá-lo, mas agora o via como um igual, porque aprendeu quem ele realmente era. De repente, ela fez um home run. Kazuya vibrou, e Chizuru veio, tirou o capacete e pediu um high five. Nervoso, Kazuya levantou a mão e ela deu com um grande sorriso. Então, para sua surpresa, ela o convidou para ir ao hospital ver sua avó Sayuri. Quando chegaram, Sayuri ficou tão feliz, tratando Kazuya como se ele já fosse parte da família. Quando Chizuru pediu para ela parar de provocá-lo, isso fez Kazuya sorrir, pensando que ela parecia ciumenta. Chizuru foi buscar água, deixando Kazuya sozinho com Sayuri. Sayuri perguntou se ele viu a peça e o que ele achou. Kazuya disse que a atuação de Chizuru foi incrível, e que ela era forte também. Sayuri riu e disse a ele que Chizuru só parece forte por fora. Lá no fundo, ela era solitária e carente. Ela disse que Chizuru costumava ser intimidada e até dormir ao lado dela à noite para se sentir segura. Sayuri então pediu a Kazuya que fosse a pessoa que pudesse ver e amar a verdadeira Chizuru, não apenas seu lado perfeito. Ao ouvir isso, Kazuya fez uma promessa silenciosa e disse que sempre amaria Chizuru por quem ela realmente é. Mais tarde naquela noite, de volta em casa, Kazuya postou uma avaliação de 5 estrelas sobre Chizuru, dizendo que ela era a melhor namorada que alguém poderia pedir. Mas assim que ele terminou, houve uma batida na porta. Era Chizuru. Ela disse que perdeu a chave do quarto. Kazuya ficou confuso, depois envergonhado quando ela entrou direto no quarto dele. Ele pensou que talvez fosse isso, talvez hoje à noite fosse a noite, até que ela foi para a varanda. Ela disse que só queria verificar se a janela estava trancada, já que as varandas deles estavam conectadas. O coração de Kazuya afundou. Ela não ia passar a noite. Enquanto Chizuru se debruçava sobre o corrimão, Kazuya não conseguia parar de olhar. Parecia que ela estava presa, e ele não sabia onde tocá-la para ajudar. Então ela escorregou, e ele instintivamente segurou seu bumbum para evitar que ela caísse. Ela fez um barulho estranho, e os vizinhos provavelmente ouviram. Uma vez que ela confirmou que sua janela estava trancada, ela disse a ele para soltar. Mas quando ele o fez, ela quase caiu de novo. Kazuya a pegou, mas eles acabaram caindo com ele em cima dela. Kazuya entrou em pânico, esperando que ela o esbofeteasse até a lua.
Mas em vez disso, ela calmamente pediu a ele para sair. De repente, alguém bateu na porta. Era a mamãe. Ambos ficaram paralisados. Kazuya entrou em pânico, percebendo que esqueceu de trancar a porta depois que Chizuru entrou. Ele empurrou Chizuru para trás da porta, agachou-se ao lado dela e esperou em silêncio. Mamãe bateu e chamou por ele. Quando ele não respondeu, ela assumiu que ele não estava em casa. Ela se virou para sair, mas no caminho de volta, ela hesitou. Algo fez sentido em sua cabeça. Ela se lembrou de ver uma bolsa de menina dentro do quarto de Kazuya e virou-se com um olhar que poderia matar. Enquanto Kazuya e Chizuru permaneceram quietos escondidos dentro do apartamento dele, esperando que a mamãe fosse embora, Kazuya secretamente esperava que Chizuru ficasse a noite toda. Mas Chizuru queria sair e verificar se o caminho estava livre. Eles espiaram lá fora e viram que a mamãe finalmente tinha ido embora, e que o proprietário também havia retornado, o que significava que Chizuru podia pedir uma chave reserva. Pouco antes de partir, Kazuya lembrou-se do que Sayuri, a avó de Chizuru, havia lhe dito. Ele respirou fundo e disse a Chizuru que, se ela precisasse de alguém e não pudesse recorrer aos amigos ou à família, ele sempre estaria lá para ela. Chizuru parou, então se virou e disse em voz baixa que não tinha mais pais. Seu pai foi embora quando ela era jovem, e desde então apenas sua avó esteve ao seu lado. No começo, Kazuya não sabia o que dizer, então ele começou a falar sobre si mesmo. Ele disse que toda a sua família ainda estava por perto, e como sua avó o criou para um dia assumir a loja dela. Ela mimou ele quando criança porque queria que ele continuasse os negócios da família. Chizuru perguntou se ele estava se gabando, mas Kazuya disse que não. Ele explicou que só queria dizer que, mesmo que a vida dela tenha sido mais difícil que a dele, ela trabalha mais que qualquer um e merece mais do que teve. Ele olhou para ela e disse que, depois de vê-la atuar como atriz, ele realmente queria que ela tivesse sucesso e queria ficar ao lado dela para sempre. Percebendo o quão brega ele soava, ele ficou envergonhado, mas Chizuru simplesmente sorriu e disse que ele poderia ficar com ela enquanto continuasse pagando para que ela fosse sua namorada de aluguel. Esse momento ficou com Kazuya o dia todo seguinte. Quando ele a viu na escola, lembrou-se de que deveriam agir como estranhos, mas desta vez, Chizuru abriu levemente a mão como um aceno secreto só para ele. Kazuya saiu na ponta dos pés como se estivesse flutuando, mais feliz do que nunca. Ele não percebeu que Mami estava silenciosamente o seguindo. Depois, enquanto Kazuya estava copiando documentos, ele se pegou sonhando acordado com Chizuru. Então, algo fez sentido em sua cabeça. Ele percebeu que Chizuru provavelmente sabia que ele tinha sentimentos por ela, e se quisesse, ela poderia denunciá-lo e cortá-lo completamente, mas ela nunca fez isso. Em vez disso, ela ainda era gentil com ele. Então por quê? Foi então que Mami apareceu e pediu para conversar. Eles foram para uma sala de aula vazia. Mami contou a Kazuya que sabia que Chizuru era uma namorada de aluguel e que ele já a havia contratado antes. Kazuya ficou em pânico, pensando que Mami iria criticá-lo por ser um perdedor que tinha que pagar por amor. Mas em vez disso, ela simplesmente perguntou se ele começou a contratar Chizuru depois que eles terminaram. Kazuya, mesmo sendo verdade, mentiu e disse que foi apenas uma vez para a pesquisa. Ele pediu desculpas por fingir um relacionamento e mentir para os amigos deles. Então Mami perguntou diretamente: "Você a ama?" Mesmo que ele amasse, Kazuya mentiu novamente e disse que não. Mami parecia aliviada e foi embora. Kazuya ficou feliz por não ter sido humilhado. Mas fora da sala de aula, Mami murmurou para si mesma que sabia que ele estava mentindo. Ela estava com ciúmes, pensando naquela bolsa que viu no quarto dele. Então ela avistou Kibi e chamou por ele. Mais tarde, Kazuya encontrou-se com Ruka, que queria cozinhar para ele em sua casa. Antes de ele poder dizer não, ela pediu para ele ir ao mercado com ela. Na loja, Kazuya ficou chocado quando Ruka escolheu carne de tartaruga. Ela disse que queria fazer curry de tartaruga. Assim que voltou para a casa dele, Ruka trancou a porta. Kazuya ficou confuso, mas ela disse que era para a segurança deles. Ela começou a cozinhar enquanto balançava os quadris na frente dele e entregou-lhes uma cerveja. Ele sabia que ela estava tentando deixá-lo tonto, então ele recusou, mas Ruka despejou a cerveja no curry, dizendo que ficaria mais saboroso. Kazuya pesquisou e percebeu que curry de tartaruga era real. Ele se sentiu culpado por duvidar dela e começou a apreciar seu esforço. Ruka disse que foi especial cozinhar para alguém que ela gostava. Eles comeram juntos e a comida estava boa. Depois eles assistiram a um filme, mas Kazuya não conseguiu se concentrar, especialmente depois de dar uma olhada no celular dela e ver que ela planejava ficar. Ele tentou expulsá-la, mas estava tempestade lá fora e havia um aviso de tornado no noticiário. Ruka sorriu maliciosamente e foi tomar banho. Quando ela saiu, estava vestindo apenas a camiseta dele, sem calças. O cérebro de Kazuya quase explodiu. Ele disse para ela vestir algo apropriado, mas ela recusou, insinuando que estava pronta caso ele quisesse fazer algo. Ela começou a falar mais alto, esperando que Chizuru ouvisse. Kazuya implorou para ela se acalmar. Ruka ficou com os olhos marejados, mas gritou ainda mais alto sobre como eles iam fazer a noite toda. Para calá-la, Kazuya a empurrou, mas agora estava a poucos centímetros do corpo dela. Ruka disse que não iria forçar nada, mas ficaria feliz se ele tomasse a iniciativa. Kazuya correu para tomar um banho frio. Enquanto estava lá, ele não conseguia parar de imaginar coisas, e bem, acabou se aliviando. Depois do banho, Ruka percebeu que algo estava estranho e perguntou se ele, fez algo lá dentro enquanto pensava nela.
Kazuya negou. Então Ruka mostrou a ele seu TikTok, que tinha milhares de curtidas. Kazuya percebeu que muitos caras estavam se apaixonando por ela. De repente algo caiu. Era uma camisinha. Ruka rapidamente explicou que trouxe isso apenas por precaução. Kazuya apagou as luzes e foi dormir na cozinha, deixando-a em sua cama. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Então ele sentiu Ruka se encostar em suas costas. Ela chamou seu nome suavemente e ficou mais agressiva. Kazuya começou a atingir seu ponto de ruptura, até que viu a capa de celular que Chizuru lhe deu. Isso o trouxe de volta à realidade. Ruka, sentindo-se ignorada, disse baixinho que mesmo sabendo que não era a Chizuru, ainda doía que ele não a desejasse. Kazuya se virou para ela e disse que ela era linda, e isso o deixava feliz em saber que ela o amava. Mas ele disse que se fizessem algo não seria por amor, seria apenas desejo. Ele pediu para ela parar antes que as coisas fossem longe demais. Ruka se afastou. Em vez de ficar triste, ela sorriu, feliz que Kazuya pelo menos a achava atraente. Na manhã seguinte, ela o provocou e deu-lhe um beijo na bochecha, mas antes de sair, gritou em direção ao apartamento de Chizuru, fingindo que Kazuya a tinha impressionado a noite toda. Enquanto ela se afastava, Kazuya pensou que Chizuru não havia ouvido nada, mas dentro do seu quarto, Chizuru estava de olhos arregalados, chocada com o que tinha acabado de ouvir. Alguns dias depois, Kazuya foi jogar fora o lixo e encontrou Chizuru. Eles se cumprimentaram, mas Kazuya percebeu que algo estava estranho. Ela estava distante. Ele disse que a alugaria novamente, mas Chizuru perguntou se Ruka estava bem com isso. Kazuya tentou explicar o que realmente aconteceu, mas Chizuru não acreditou nele. Ela sorriu e disse-lhe para continuar com Ruka, já que ela foi quem o ajudou a encontrar uma namorada. Mas Kazuya não queria Ruka. Ele queria ela. De volta ao seu quarto, Chizuru tentou estudar, mas a voz alta de Ruka daquela noite continuava ecoando em sua cabeça. Kazuya, agora se sentindo mal, pensou em uma maneira de consertar as coisas. Ele se lembrou que o aniversário de Chizuru estava chegando e queria comprar um presente para ela, mas não sabia do que ela gostava. Foi então que ele teve uma ideia: alugar Sumi para ajudá-lo a escolher o presente perfeito. Eles se encontraram e relaxaram em um café. Kazuya admirou a roupa adorável de Sumi. Realmente mostrava seu lado fofo. Depois eles foram a uma cabine de fotos. Quando tiveram que posar juntos, ambos ficaram vermelhos. Depois de ver a foto, Kazuya até pensou em mostrá-la aos amigos. Então Sumi pegou sua mão e o levou a um shopping. Enquanto Kazuya pensava muito sobre o que comprar para Chizuru, Sumi pegou um chapéu e disse para ele experimentar. Ele fez isso, e quando perguntou como estava, Sumi timidamente disse: "Legal." Esse pequeno elogio fez Kazuya corar. Ele decidiu comprar o chapéu, pensando que talvez gostasse um pouco demais de ser elogiado. Enquanto observava o sorriso radiante de Sumi, ele percebeu algo importante. Sumi estava realmente se tornando uma ótima namorada de aluguel. Após cerca de 1 hora de encontro, Kazuya nervosamente pediu a Sumi ajuda para escolher um presente de aniversário para Chizuru. Sumi pensou a respeito, digitou em seu telefone e sugeriu que ele comprasse um romance. Kazuya rapidamente descartou a ideia, dizendo que livros eram algo que pessoas idosas iriam gostar. Sumi parecia que ia chorar, então ele rapidamente pediu desculpas por ser rude. Tentando novamente, Sumi sugeriu um buquê de flores. A princípio, Kazuya se imaginou entregando flores para Chizuru, mas então sentiu que não era bom o suficiente. Ele disse a Sumi que, como Chizuru era tão popular, qualquer presente comum dele pareceria entediante, então ele queria encontrar algo realmente significativo. Depois de ouvir isso, Sumi agarrou o braço dele e o puxou para outra loja. Ela o levou para um elevador, e quando saíram, ele se viu em frente a um show ao vivo dos Power Rangers. Kazuya não entendeu a princípio, até que notou a Ranger Rosa no palco. A voz dela, os movimentos e a energia lembravam Chizuru. Então ele percebeu, era Chizuru. Ele percebeu que Sumi o trouxe aqui de propósito para que ele pudesse ver o quanto Chizuru trabalhava duro, mesmo em trabalhos como este. Vê-la dar o seu máximo encheu Kazuya de motivação para encontrar o presente certo para ela. Após o encontro, Sumi lhe disse que a parte mais importante de um presente era oferecê-lo com o coração. Então, eles se despediram. Mas ao olhar para a foto que tiraram mais cedo, Sumi sentiu algo. Ela tinha uma queda por Kazuya. Ela rapidamente correu até ele novamente e depois de ganhar coragem, perguntou-lhe o dia do seu aniversário. Depois que ele contou a ela, ela sorriu, acenou e adicionou ao seu calendário antes de sair correndo. Kazuya continuou pensando bastante sobre o presente. Ele se lembrou de como a Chizuru trabalhava duro todos os dias e de repente teve uma ideia. Mais tarde naquele dia, Chizuru voltou para seu apartamento cansada. Depois de tomar um banho, ela recebeu uma mensagem da garota que conseguiu o papel de atriz que ela queria. Doeu um pouco, mas ela respondeu educadamente de qualquer maneira. Então ela saiu para a varanda e notou uma sacola de presente que dizia "Feliz Aniversário". Ela imediatamente soube que era do Kazuya. Dentro havia um bilhete onde Kazuya explicava que nada aconteceu entre ele e Ruka. O presente, uma caixa de ameixas em conserva, conhecidas por ajudar com o cansaço e aumentar a energia. No começo, Chizuru achou bobo, mas depois de provar uma, ela sorriu.
Estava uma delícia, e ela pensava em Kazuya enquanto mastigava. Na manhã seguinte, Kazuya deu uma olhada para fora para ver se Chizuru tinha aceitado seu presente. Quando ela saiu e o cumprimentou friamente, ele achou que ela tinha odiado. Mas então ela agradeceu suavemente e disse que as ameixas em conserva estavam deliciosas. Isso deixou Kazuya feliz, até que ela acrescentou: embora seja um presente de gente velha, o que o deixou um pouco abalado. Kazuya tentou falar sobre a situação de Ruka, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Chizuru disse que acreditava que nada aconteceu naquela noite para seu alívio. Quando ele perguntou se poderia alugá-la novamente para seu aniversário, ela disse que tinha planos de ir a um encontro em grupo com suas amigas. Depois, Kibi começou a divagar sobre como não é sobre o tamanho das bochechas de uma menina, mas sim sobre como elas são moldadas, e perguntou a Kazuya se ele tinha conquistado as de Chizuru. Envergonhado, Kazuya mentiu e disse: sim. Depois se arrependeu instantaneamente. Kibi o convidou para um encontro de grupo, e mesmo que Kazuya não estivesse afim, ele concordou. Quando chegou lá, ele surtou. Chizuru estava lá também. Ele não queria que ninguém a reconhecesse, mas felizmente ela estava vestida de forma diferente e ninguém percebeu. Conforme o grupo bebia mais, as pessoas ficavam mais relaxadas. As garotas começaram a provocar Chizuru por ser quieta e tímida. Uma garota, um pouco bêbada demais, até apontou para os canons de Chizuru e disse que precisavam ser agarrados por alguém. Alguém no grupo disse o primeiro nome de Chizuru em voz alta. Kibi apontou que era o mesmo nome da namorada de Kazuya, o que chamou a atenção de todos. Eles começaram a falar sobre como a namorada de Kazuya era perfeita, e começaram a compará-la com a garota quieta ao lado dele, que eles não perceberam que era ela. Uma garota bêbada tentou tirar os óculos da Chizuru para ver seu rosto, mas Chizuru rapidamente se cobriu. Alguém até brincou que ela parecia uma versão barata de uma famosa atriz de filmes adultos. Kibi, bêbado, disse que ela parecia aquela atriz usando uma peruca. Então alguém sugeriu um jogo de bebida. Chizuru perdeu a primeira rodada e teve que beber um copo cheio, mesmo que ela não aguente bem o álcool. Kazuya se sentiu mal, então na próxima rodada ele perdeu de propósito e bebeu no lugar dela. Ele continuou fazendo isso repetidamente, até que mal conseguia ficar em pé. Mais tarde, enquanto o grupo falava sobre visitar outro lugar, Kazuya disse que estava indo para casa. No caminho de volta, ele perdeu o equilíbrio e caiu contra um corrimão. Chizuru apareceu bem na hora. Ela o ajudou a chegar em casa. Embora Kazuya dissesse que estava bem, ele não conseguiu nem abrir a porta. Chizuru o ajudou a entrar. Ele se sentiu patético e até disse a ela que sempre causava problemas para a outra Chizuru. Mas agora queria ajudar essa Chizuru. Tocada, Chizuru sentou-se ao lado dele e esfregou suas costas enquanto ele vomitava. Então, do nada, Kazuya desmaiou sobre ela. Embora ela tenha ficado irritada no início, percebeu que ele já tinha adormecido e silenciosamente o deixou descansar sobre ela por um tempo. Na manhã seguinte, Kazuya acordou com uma ressaca forte. Ele mal se lembrava do que tinha acontecido. Ele pensou que talvez tudo tivesse sido um sonho, mas então ele foi adicionado ao grupo de bate-papo do Mixer da noite passada e viu as informações de contato da Chizuru. Ele pensou em enviar uma solicitação de amizade para ela, mas desistiu, imaginando que ela iria rejeitá-la. Na escola, ele se encontrou com Kibi e as outras garotas, mas Chizuru não estava com elas. Eles disseram que ela ficou chateada por eles terem convidado os meninos sem avisá-la. Kazuya assumiu que a noite anterior realmente foi apenas um sonho. De volta em casa, ele abriu a geladeira e viu algo que o chocou, uma bebida anti-ressaca da Chizuru. Não foi um sonho. Ao mesmo tempo, Chizuru estava debatendo se mandava uma mensagem para ele. Mais tarde, Ruka apareceu e provocou Kazuya, perguntando quando finalmente ele iria oficializar o relacionamento deles, já que Chizuru havia se afastado. Kazuya disse a ela que Chizuru acreditava que nada havia acontecido entre eles, assim como ele havia dito a ela. Ruka estava confusa sobre por que Chizuru confiava nele tão facilmente. Ela começou a se perguntar se havia algo mais profundo entre eles. Nesse momento, Mami entrou, pedindo para alugar uma sala de karaokê para estudar. Quando Ruka viu como ela era amigável com Kazuya, ficou com ciúmes. Kazuya rapidamente disse a Mami para segui-lo e a levou para uma sala privada para evitar confusão, mas Ruka percebeu e começou a ficar desconfiada. Lá dentro, Mami trouxe à tona memórias de como eles costumavam fazer karaokê juntos. Kazuya percebeu Ruka espiando e entrou em pânico. Ele tentou agir normalmente. Ruka entrou e perguntou quem era a Mami. A Mami calmamente disse que era apenas uma colega de classe. Ela então fez a mesma pergunta para Ruka. Antes que Ruka pudesse responder, Kazuya cobriu sua boca. Mas na cabeça de Ruka, ela juntou as peças. Esta garota era a ex de Kazuya. Isso significava que ela estava agora em terceiro lugar atrás de Mami e Chizuru. Kazuya tentou levá-la para fora, mas Ruka recusou. Ela enfrentou Mami e disse audaciosamente que era a namorada atual de Kazuya e a futura mãe dos filhos dele. Mami tentou manter a calma, mas Ruka começou a dizer que Kazuya preferia suas curvas suaves e corpo mais cheio. Mami, sentindo-se derrotada, saiu da sala de karaokê. Quando Kazuya tentou repreender Ruka, ele a viu chorando. Ela disse que não era justo ele não a tratar seriamente, mesmo que ela o amasse mais do que qualquer um. Enquanto isso, no caminho de volta, alguns caras assustadores tentaram flertar com a Mami. Ela friamente disse para eles cortarem suas partes íntimas e se engasgarem com elas, deixando-os aterrorizados. Enquanto ela estava sentada no trem pensando, tentou entender tudo. A princípio, ela pensou que a bolsa que viu era da Ruka, mas algo não fazia sentido.
Então, Chizuru entrou. Mami viu a bolsa e percebeu que era dela. Com isso, Mami finalmente juntou todas as peças. Kazuya vinha alugando Chizuru para fingir um relacionamento na frente de seus amigos e familiares. Mami colocou um sorriso falso e convidou Chizuru para se sentar com ela. O ambiente estava tenso. Ela elogiou a bolsa de Chizuru, claramente insinuando o que sabia. Ambas desceram na mesma estação. Antes de sair, Mami virou-se para Chizuru e perguntou se ela ainda estava saindo com Kazuya. Quando Chizuru negou, Mami a advertiu que se estivesse mentindo, revelaria tudo. Em casa, Mami sentou-se pensando muito sobre quem Ruka realmente era. Ela verificou o Twitter de Kazuya e depois a conta de Ruka, mas estava bloqueada. Então, em vez disso, ela seguiu outra pessoa, a avó de Kazuya, com um plano maligno se formando em sua mente. E é aqui que este vídeo termina. Se você quer ver o que aconteceu com Kazuya, se ele vai conseguir o que queria ou fazer seu próprio harém, comente abaixo para a próxima parte. Até lá, assista outros animes no canal.